Olá, meninos! Nossa aula de hoje é sobre pronomes pessoais como complementos verbais, ok? Para nós entendermos isso, nós temos que lembrar quais são os pronomes pessoais. Nós temos três tipos de pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais retos, nós temos os pronomes pessoais oblíquos e nós temos os pronomes pessoais de tratamento, ok? Especificamente, nós vamos falar sobre o pronome pessoal reto, relembrando quais são eles. O eu, o tu, o nós, o vós, o eles ou elas, ok? E nós temos essas três pessoas do singular, três pessoas do plural, ok? Sempre serão pronomes retos, tá bom? Como classificação morfológica. Paralelo a eles, nós temos os pronomes oblíquos. Para cada pronome reto, eu tenho um pronome oblíquo. Então, correspondente ao pronome eu tenho me, comigo, pronome tu, te, contigo, pronome ele ou ela, se, consigo, o, a, ilhe, pronome nós, nos, convosco, paradinha aqui, pronome reto, nós, acento, pronome oblíquo, nos, sem acento. O mesmo acontece com o vós, vos, convosco, vós, pronome reto, acento, vos, pronome oblíquo sem acento, ok? Eles e elas, eu tenho se, consigo, os, as e lhes, ok? Então, nisso aqui eu vou trabalhar ainda nessa função como complemento verbal, eu tenho que entender que eu uso os pronomes pessoais. Vejam bem, de que forma? Os pronomes retos vão ser articuladores textuais, pois eles evitam a repetição de termos, ok? Eles sempre retomam algum termo anteriormente escrito no texto, mencionado no texto. Por isso que eles são articuladores. Ainda sobre o pronome reto, eu tenho que entender que eles são agentes das ações. O que seria isso? Eles são os sujeitos, né? Por exemplo, eu saio, pronome eu está agindo sobre o verbo sair. Nós compramos, pronome nós está agindo sobre o verbo comprar. Ele foi embora, pronome ele está agindo sobre o ir comprar, ok? Com eles, eu tenho os pronomes oblíquos referentes a cada pessoa. Então, eu vou trabalhar o quê? Os pronomes oblíquos também são articuladores textuais, eles também substituem um termo já mencionado na oração, porém, eles agora vão ser alvos das ações dos verbos, ou seja, eles serão os complementos. Veja o exemplo, Galvão te enganou. Quem é o sujeito dessa oração? Galvão. Enganou a quem? O te, que é a segunda pessoa. Então, ele é alvo do enganar. Da mesma forma, ele nos chamou. Ele é o pronome reto sujeito. Enganou quem? O nos, que é a primeira pessoa do plural. Então, eu tenho ali o nos como alvo da ação. Da mesma forma, o ela me ligou. Ela, sujeito, ligou para quem? Mim, ok? Então, o me, nesse caso aqui, é um alvo da ação verbal, certo? Por isso é que nós vamos entender o quê? Os pronomes oblíquos ocupam a posição de complementos verbais, atuando ora como objeto direto, ora como objeto indireto, que são os dois complementos verbais que nós temos. Vamos ver então quais são? Então vejam bem, os pronomes o, a, os, as, o pronome e as suas variáveis, que lo, lá, los, las, no, na, que depois eu vou explicar para vocês como se formam essas variáveis, ok? Esses pronomes serão sempre objeto direto. Então, eles vão trabalhar sempre com um verbo transitivo direto. Olha um exemplo. Gostaria de vê-los mais tarde em minha casa. Los, pronome oblíquo, los. Então, eu vejo, ó, eu gostaria de ver quem? O os. É como se fosse, eu gostaria de ver os meninos lá em casa. Eu gostaria de ver los. Los completa o sentido do verbo transitivo direto. Da mesma forma, convidaram-na para a reunião, tá? Convidaram quem? O na. Então, o na ali é uma variante do a
objeto direto, ok? Eu tenho ainda um terceiro exemplo. Vocês estão ouvindo esse barulhinho aí? Meio assim, um soluço? É a Fiona que está com saudade de vocês, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Guardei-a na gaveta de cima. Guardei o quê? Guardei-a, né? Então, o a é um objeto direto porque completa o sentido do verbo transitivo direto. Repetindo, todos esses pronomes, o, a, os, as e suas variantes são objetos diretos sempre, ok? O outro objeto, o outro pronome, aliás, lhe, sempre, ou lhes, singular ou plural, sempre vai ser objeto indireto, tá bom? Ele sempre vai corresponder a ele ou a ela. Exemplo, entregamos-lhe todos os presentes. Esse verbo entregamos é transitivo direto e indireto. Então ele tem, entregamos o quê? Objeto direto, todos os presentes. A quem? Ao lhe, a ele, né? Então eu tenho aí um verbo transitivo direto e indireto com um objeto direto, todos os presentes, objeto indireto, lhe. Da mesma forma, concedemos-lhe um desconto especial. O verbo conceder também é transitivo direto e indireto. Concedemos o quê? Um desconto especial. A quem? A ele ou a ela, que está representado pelo pronome lhe, ok? Então, logo, o lhe é objeto indireto, tá? E um último exemplo, contou-lhe nosso segredo. Contou também verbo transitivo indireto, e direto e indireto. Contou o quê? Nosso segredo. A quem? A ele ou a ela, ou a eles ou a elas, porque está no plural, objeto direto representado pelo lhes, ok? Sempre vai acontecer com o verbo transitivo direto e indireto? Não, eu posso ter somente o verbo transitivo indireto, tá ok? Por fim, os outros pronomes. Pronomes me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, ou, né, consigo, nos, o vos. Eles vão depender da transitividade verbal. O que é isso? Se o verbo for transitivo direto, eles funcionarão como objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, como objeto indireto. Olha um exemplo. Eles te respeitam muito. Aí eu vou pegar o verbo. Quem respeita, respeita alguém. Ok? Então, respeitam quem? O te. Por isso que o te é objeto direto. Ok? Outro exemplo. A proposta interessava-me. Interessava a quem? Quem interessa, interessa a alguém. Se interessa, interessa a alguém. Por isso que o verbo interessar, verbo transitivo indireto, objeto indireto, o me, ok? Ainda um terceiro exemplo, nós temos enviou-nos todos os relatórios. Então tem enviou o que? Todos os relatórios. Para quem? Transitivo indireto, ou seja, o verbo é transitivo direto e indireto. Então, o objeto indireto é o nos, ok? Por que eu faço a pergunta? Enviou o que? Os relatórios. A quem? O nos, que é o objeto indireto, ok? Com isso, eu tenho algumas coisas importantes também para ressaltar. Duas coisinhas, finalizando a nossa aula. Primeiro, eu tenho no nosso cotidiano, e isso tem sido assim muito relevante nos dias de hoje, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, estão sendo usados como complementos verbais, ok? Por exemplo, eu comprei ela hoje. Comprei uma bolsa hoje. Aí eu falo, comprei ela hoje, né? Esse caso é considerado um desvio da norma culta. Por quê? Na língua culta, na norma padrão, não aceita essa forma com o verbo, com o pronome reto como complemento verbal. O certo seria, comprei-a hoje, ok? Então é um desvio da norma culta que tem sido comum nos nossos dias, que nós devemos nos atentar em relação a isso. Pronome reto não pode ser complemento verbal. Mas e quando ele aparece precedido de preposição?
quando esse pronome reto, por vezes os pronomes ele e ela, eles ou elas, nós e vós, são acompanhados de preposições. Quando acontece isso? Por exemplo, dê a sugestão a ele, né? Dê uma sugestão a ele. O ele é um pronome reto na classificação, mas ele vem acompanhado de preposição. Falaram sobre nós. O nós na classificação é um pronome reto acompanhado de uma preposição. Neste caso, esses pronomes deixam de ser retos para serem pronomes oblíquos, ok? Então, salvo se os pronomes retos vierem acompanhados de preposição, são considerados pronomes oblíquos. Se não vierem acompanhados de preposição, o uso deles como complemento verbal é um desvio da norma culta da língua portuguesa. Ok, meninos? Nossa aula termina por aqui e a próxima a gente dá continuidade também nos assuntos referente a pronomes. Ok? Até mais!